Oferecimento Band, veste você, veste a vida. E Ótica Retrô, o novo sempre vem. 2022 foi um ano de acontecimentos marcantes em Canoinhas. A Operação Etipater Filho desbaratou o maior esquema de corrupção que já se teve conhecimento na região. Foi um tsunami na prefeitura de Canoinhas. 29 de março de 2022, 14 presos em um só dia. Entre eles, o prefeito e o vice de Canoinhas. Acusação: corrupção envolvendo desvio de recursos públicos por meio de fraude a licitações e recebimento de propina. O Ministério Público foi implacável. Escutas telefônicas, quebra de sigilo bancário, imagens de câmeras de segurança e a fundamental delação de empresários cansados de serem extorquidos pelo prefeito e vice. Sem ver luz no fim do túnel, um a um, os presos foram entregando o esquema. Em 2016, assim como nos anos anteriores, esta era uma empresa que ajudava nas campanhas eleitorais com o valor de R$50 mil. Toda a campanha, eu trabalhei efetivamente na campanha de 2016, né, mas na de 14 e na de 12, né, por informações internas ali, na época com Argos principalmente, né, que era o secretário de administração, eu fiquei sabendo da contribuição deles, né, eles sempre ajudavam toda a eleição. A contrapartida disso, basicamente, é um direcionamento eterno, né, nessa licitação que eles vêm participar. E foram sendo soltos. Etipater Filho, mais um dos presos na 7ª fase da operação, foi solto nesta semana. O ex-secretário de administração de Canoinhas, Diogo Sairo, foi solto na quinta-feira. Último a delatar, Beto Passos chorou e pediu perdão. Que estou profundamente arrependido do que aconteceu na minha vida há uns anos, que eu nunca imaginei que um dia isso aconteceria comigo e eu me apropriar daquilo que não é meu, receber dinheiro de forma ilícita. Reconheço o meu erro. E entregou caminhões, carros e a casa de luxo comprada com dinheiro de corrupção. Já Renato Pique abriu a boca apenas para reclamar de que está tendo seu direito de defesa cerceado e que deve ser processado por crime eleitoral, porque a propina seria toda paga para bancar campanha. Beto Passos desmente. Não, era propina mesmo, porque seria um recebimento mensal, doutor. A partir do recebimento da empresa na prefeitura, eles fariam os trâmites e entregariam os recursos. E o ano termina apenas com Pique preso. Já Adelmo Alberti, algoz de Beto e Pique, está solto. Dembinski é o elo entre os 3 prefeitos envolvidos na Etipater Filho. Ele foi preso na 4ª fase da operação, desencadeada em Bela Vista do Toldo. Apontado como laranja exemplar, serviu para os 3 prefeitos desviarem recursos públicos. Em Canoinhas, Beto Passos comprou 2 caminhões com dinheiro de propina e colocou-o no nome de Josiel. Depois, garantiu que ele ganhasse licitações para transporte de material para conservação de ruas. Diogo Seidel, uma espécie de operador financeiro de Renato Pique, falou muito. E falou até mais do que o Ministério Público queria ouvir. E o Pique pegou minha cunhada ali pelo braço e tal. Menina nova, né? Cai na lábia desse jeito. E, com perdão da palavra, minha cunhada na minha cama. E eu e minha esposa dormimos no sofá naquele dia. Sobrou até para a oposição a Passos. Se analisarmos, né, eu tenho um print ali dentro da pasta. O edital de 2011, ele não pedia 17 ônibus, ele pedia 30 ônibus. Tipo, um atestado dizendo que tinha 30 ônibus. O de 17 dizia que tem ou terá uma oficina. O de 11 dizia tem que ter. E inclusive colocava o ano do ônibus, 1991. Então, o direcionamento sempre existiu. Sempre existiu por esse interesse, por um momento eleitoral, eu quero crer, né? Então, pelo menos até final de 2016. Em 2016, eles ajudaram com 50 mil na eleição do Beto Faria. A operação apontou que, para se manter vencedora das licitações do transporte escolar, a Transportes e Fretamento em Santa Cruz pagava propina para Beto e Pique. Com a empresa em colapso, centenas de crianças correram o risco de ficar sem transporte. Com licitação praticamente deserta, o município recorreu ao Santa Cruz para garantir transporte pelo menos até o final do ano.
Parte da dívida do coletivo com o município deve ser abatida da prestação do serviço. Ônibus sucatados e com problemas de regulamentação foram barrados em uma fiscalização. Mas sem alternativa, o Santa Cruz segue transportando alunos, pelo menos até o final do ano. A Câmara reconheceu o trabalho do promotor Renato Maia de Faria, responsável por colocar na cadeia 3 prefeitos do Planalto Norte. Ele se tornou cidadão canonhense. Eu tô até tentando me segurar um pouco pra não me emocionar, sabe? Porque, enfim, eu sou pernambucano, né? Eu vim há 8 anos para Santa Catarina e eu me apaixonei por Canoinhas, né? Eu vivi essa terra, eu tive minha filha aqui, casei aqui e tudo que a gente trabalhou, né? Que a gente lutou para melhorar Canoinhas e região. Não teve nenhum objetivo de receber qualquer tipo de homenagem ou disso, mas me tornar um cidadão catarinense, um canoinhense, para mim, significa muito, sabe? Em apenas um ano, 3 pessoas passaram pelo Executivo Municipal. Dentre essas pessoas, a primeira mulher eleita para o cargo em um período atípico de eleição suplementar. As prisões da Et Pater Filium tumultuaram a política canoinhense. Como presidente da Câmara, o vereador William Godoy assumiu a prefeitura. Que nos deixa entender, o processo corre em segredo de justiça, mas o que nós interpretamos é que as coisas aqui dentro, legalmente, elas aconteciam da forma que tinha que acontecer. Os erros aconteciam lá fora. Então, se havia realmente um erro lá fora, havia excesso. A gente vai buscar esses excessos para cortar. 3 dias depois, Beto Passos renunciou ao mandato. Mesmo assim, a Câmara, pressionada pelo povo, instalou o processo de impeachment. Sim, o povo pode contar comigo, com a minha força e com o meu apoio. A gente vai trabalhar aí num grupo com os amigos e pode ficar tranquilo que o que for pra gente, para ajudar, a gente vai fazer. Tudo que tiver de ser feito será feito. Não vamos em nenhum momento descansar até que esse processo se encerre da melhor maneira possível, né? Com a renúncia de Beto, Pique foi o único alvo de uma comissão que tentou por 2 vezes intimá-lo, mas sem sucesso. Resultado da comissão processante: inconclusivo. A comissão alegava que não teve acesso aos autos dos processos que o então vice-prefeito respondia. A vereadora Juliana Maciel achou a solução. Um decreto legislativo destituindo o vice-prefeito do cargo. Houve votação e, novamente pressionados, os vereadores aprovaram o decreto por unanimidade. Comunicada pela Câmara, a Justiça Eleitoral marcou novas eleições. 4 candidatos, muitas promessas. Quem faz campanha limpa, de propósito, de proposta, não tem como não ir bem, porque a gente vem aqui para falar a verdade, o que a gente vai fazer pelo povo canoinhense. A gente tem um curto espaço de tempo para fazer uma avaliação total de tudo aquilo que a gente quer fazer em várias áreas. Saúde, educação, infraestrutura, lazer, todas as áreas são de extrema importância para nós. Pelo andar da carruagem que a gente tem passado em todas as localidades do município, no interior, nos bairros, a gente tem escutado muito a população. Então isso nos deixa com uma energia muito positiva, uma alegria muito positiva, com uma experiência, com uma dedicação. Nós vamos buscar, então, melhorias para o nosso município. Então, aquilo que eu tenho falado nas minhas visitas na comunidade, eu estou trazendo para o debate. Eu não venho com anotação nenhuma, porque é só com a verdade. Mas o triunfo foi da primeira prefeita eleita da história de Canoinhas. Eu acho que eu nem parei para pensar no impacto que isso é na vida das mulheres e na política canoinhense. Hoje eu marquei a história de Canoinhas, sendo a primeira prefeita eleita do município. Diplomada e empossada, Juliana prometeu reconstruir uma cidade maculada pela ganância e pela certeza de impunidade. E é a primeira vez que vai ter a foto de uma mulher na nossa galeria. A seguir, o adeus a Paulinho Ferreira e o repique da pandemia de Covid-19.
A estação das flores chegou e na Band Matriz, Band Hering, Band Malve, Band Pop Kids e Band Boutique, a coleção Primavera-Verão está incrível. Os últimos lançamentos da moda você encontra aqui. As melhores marcas, qualidade e o melhor crediário da região. Tudo em até 10 vezes sem juros. Crediário facilitado e as melhores opções para você e sua família. Band, veste você, veste a vida. O novo sempre vem. É por isso que é necessário se libertar de velhos conceitos. Mudar. Buscar novas formas de ver o mundo. Trocar padrões por experiências. Independente da época. Ser você mesmo. Retrô. Faça sua época. Os óculos e armações retrô você só encontra nas lojas credenciadas. Visite nossa matriz em Canoinhas, Santa Catarina. O adeus ao comunicador Paulinho da UNC, assassinado brutalmente em julho deste ano. Uma noite de festa. Depois da balada, uma conversa na praça. Madrugada adentro, um passeio no parque de exposições. E o que era para ser uma noite de diversão se transforma em um pesadelo sem volta. Talentoso, admirado e elogiado por sua inteligência, o radialista canoniense Paulinho Ferreira foi assassinado por Fabrício dos Santos e João Vitor Souza. Eles golpearam o radialista na cabeça usando uma pedra de concreto. Depois, atearam fogo no carro de Paulinho. A trama macabra foi descoberta semanas depois. O Paulo Ricardo estava no lugar errado na hora errada. A dupla foi indiciada por latrocínio, que é roubo seguido de morte, já que eles levaram e venderam o celular de Paulinho. Agora, os dois aguardam julgamento presos. Um tributo a Paulinho celebrou o que ele mais amava, a música. O Tribunal do Júri da Comarca de Canoinhas foi palco de um dos maiores julgamentos da história recente da comarca. 5 integrantes do primeiro grupo catarinense, o PGC, que tem ramificações na região de Canoinhas, foram a júri em abril. Depois de mais de 15 horas de julgamento, o juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Canoinhas, Eduardo Veiga Vidal, leu a sentença. E nós temos uma soma de pena que é provisória, que gracindo, ao todo somando tudo, 59 anos, 4 meses e 1 dia de reclusão por todos os crimes. Danilo Henrique dos Santos, 35 anos e 5 meses de reclusão com 12 dias multa por todos os crimes. Igor Gabriel Conceição Schmidt, 40 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias multa por todos os crimes. Andrei Alves Godoy, 55 anos e 9 meses de reclusão e 12 dias multa por todos os crimes. E, por fim, Jefferson José Miranda, 54 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão e 14 dias multa por todos os crimes. E teve mais. Depois de mais de 18 horas do maior julgamento em número de réus de que se tem notícia em Canoinhas, o juiz Eduardo Vidal leu as sentenças dos 7 réus que foram submetidos a júri popular em Canoinhas. Os 7 eram acusados de terem planejado, assassinado e ocultado os corpos de Luiz Henrique Padilha dos Santos, de 20 anos, e Jairo Adriano Smicats Filho, de 15 anos, alvejados com tiros na região da cabeça em 2020 e enterrados em covas rasas. A pandemia de Covid-19, que ceifou vidas no mundo todo, arrefeceu. Mas 2022 iniciou com um novo surto da temida variante Ômicron. Janeiro começou com um novo surto de Covid-19. A volta das férias trouxe a temida Ômicron, variante mais contagiosa e sintomática.
A boa notícia é que, com o avanço da vacinação, houve poucos internamentos. Entre altos e baixos da doença, prefeitos publicaram decretos obrigando novamente o uso da máscara, mas com a resistência da população, acabaram recuando. Certos de que a população terá de conviver com o vírus, lentamente as cidades foram voltando à normalidade. Símbolo maior deste momento, o fechamento das UTIs exclusivas para tratamento de casos de Covid-19 marcou o ano. Em Canoinhas, o fechamento ocorreu em março. 2022 parece ter voado. Olhando para os tantos acontecimentos, nos questionamos: tudo isso aconteceu em apenas 12 meses? A ex-contadora da Prefeitura de Major Vieira, Marenise Broco, e o marido foram condenados a penas que somavam mais de 80 anos. Mas as penas foram reduzidas a menos de 5 anos. Agora, ela aguarda novo julgamento por outra acusação. Quem também escapou da cadeia foi o vereador belavistense Wilson Stelzner, preso na 4ª fase da Operação Et Pater Filium. Mas não escapou da cassação do mandato aprovado pela Câmara depois de muita pressão. Orildo Severnini foi condenado a mais 110 anos de cadeia. Já seu filho conseguiu habeas corpus. Os dois foram os primeiros presos da Et Pater Filium. Ânimos exaltados. Em briga generalizada em festa no interior de Major Vieira, a polícia teve de intervir. Era 16 de janeiro e as agressões anunciavam um ano pra lá de conturbado. Seria um manequim? Não, um homem foi flagrado preso dentro da vitrine de uma loja no Campo da Água Verde. A polícia viu uma tentativa de arrombamento. Mas o rapaz diz que tentava escapar do frio. Uma tragédia dentro de casa. Uma menina de 1 ano e 10 meses morreu ao cair dentro da piscina da sua casa no bairro Cristo Rei, em Canoinhas. No interior de Irineópolis, bebê de 1 ano e 11 meses morreu após cair de um trator. Já no circo, um final feliz para um tremendo susto. Uma criança engasgada foi salva por um médico e um bombeiro que estavam na plateia. 1 minuto sem socorro e a criança poderia ter morrido. O ano dos recordes em apreensão de drogas. 1 tonelada de maconha em fundo falso de caminhão em Mafra. Em Canoinhas, a maior apreensão de êxtase de que se tem notícia. 890 comprimidos da droga. Na BR-280, 208 quilos de maconha. E no fundo falso de um caminhão, 2 toneladas da mesma droga. E após nova legislação, Canoinhas teve a primeira prisão por maus tratos a animais. Um homem foi detido preventivamente após cometer agressões contra um cachorro da raça pastor belga no bairro Jardim Esperança, em Canoinhas. E também uma condenação. Um homem condenado a pagar indenização de R$10 mil depois de ter admitido ter envenenado 4 gatos da vizinha em maio de 2019 em Canoinhas, pagou a indenização que foi diretamente para a conta do Grupo Resgates, que cuida de animais em situação de rua na cidade. 8 anos depois de ter nascido dentro de uma ambulância dos bombeiros de Canoinhas, o pequeno Victor Xavier foi com a mãe Claudineia Agapto até o quartel de Canoinhas para agradecer aos 2 sargentos que, à época, fizeram o parto. A erva mate do Planalto Norte catarinense agora tem indicação geográfica. Esta é a 7ª IG conquistada por Santa Catarina. O registro de indicação geográfica é conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. A onça parda em um galpão em Canoinhas chama atenção para o que está acontecendo no seu habitat natural. O animal foi solto na floresta pelos bombeiros. Quantas boas memórias cabem em 100 anos? O Colégio Sagrado Coração de Jesus e a Sociedade Beneficente Operária completaram seu 1º centenário. Um espetáculo para emocionar. Depois de tantas tentativas, agora, por força de recomendação federal, escolas municipais de Canoinhas terão eleição direta para diretor. Alguns vereadores não gostaram. O sonho da SC 477 revitalizada parece que vai sair do papel. Uma empresa foi licitada e a obra de mais de R$10 milhões deve começar no ano que vem.
No ramo da educação, a Uniguaçu se tornou UGV e comprou a Faculdade Escola Técnica Dama. O CAC voltou. Mas, apesar do relativo bom desempenho, acabou sucumbindo na primeira fase da Série C do Campeonato Catarinense. Os veteranos do Corinthians visitaram Canoinhas. E fizeram a alegria do público em um jogo amistoso que arrecadou alimentos para entidades sociais. Os boatos se confirmaram. E a Agência da Receita Federal de Canoinhas fechou as portas. Um avanço para a medicina. Uma cirurgia cerebral inédita em Santa Catarina foi realizada em Canoinhas. O procedimento aconteceu no Hospital Santa Cruz. Trata-se de uma operação em uma paciente com um tumor cerebral. Ela passou por uma ressecção do tumor cerebral utilizando o neuronavegador, um aparelho que funciona como uma espécie de GPS e auxilia em cirurgias cerebrais com menor invasão. Esta é a terceira vez que este equipamento é utilizado em cirurgias no Brasil. Na próxima semana, na segunda parte da retrospectiva 2022, a região marcada pela Operação Antipater Filium teve mais uma surpresa em novembro com a Operação Mensageiro, o maior acidente em número de mortes na BR-280 nos últimos 40 anos, e ainda o assassinato do ex-secretário de Major Vieira, Sérgio Roberto Lezan.